Eu comecei a reparar, quando você começa a olhar, por exemplo, as heresias, né? A gente falando de heresias, geralmente é um dos 5 ministérios sozinho, né? Então você pega assim a mais famosa agora, a graça barata, né? Falando de hipergraça, de todo mundo tal. O que que é? É um evangelista sozinho. Ele quer colocar todo mundo para dentro. Com certeza. Ele quer alargar a porta, ele quer alargar o caminho por causa cara, não, vamos todo mundo, vamos trazer todo mundo. E aí precisa de um mestre ao lado e fala, Com cara, certeza. legal, mas calma. Segura a Na onda aí. Bíblia está escrito isso. Tem que ter um pastor do lado, calma, cara, tem que cuidar. certeza. Tem que ter... Então, eu vejo que é muito necessário a gente se atrapalhando, né? Com certeza. O corpo é corpo. Douglas, tem coisa que Deus fala para você. Tem coisa que Deus fala para Luiz Hermínio. Tem coisa que Deus fala para o João. Mas tem coisa que Deus só fala para o corpo. E quando o corpo está junto. Então, a grande dificuldade hoje, tem coisas que é falado no coletivo. O profeta, ele falava a Israel, ele não falava a um indivíduo. Ele dizia, ouve Israel, ó o Senhor. Ouve Israel, Senhor. Então, assim, e por não ter por ter essa dificuldade de caminhar nesse lugar, né, quando as pessoas pensam assim, apóstolo Luiz Hermínio, cara, às vezes é verdade, eu vou te falar, para mim ouvir isso foi muito difícil no começo. Ai, não me chama de apóstolo, não. Hoje até a pessoa, pastor, mas como é que eu te chamo? Me chama de Luiz Hermínio, porque a minha identidade não está no que eu faço, está em quem eu sou. Porque o que eu faço vai acabar um dia. Mas o que eu sou, não. Vai continuar no Senhor. Então, é muita dificuldade. Eu, particularmente, eu cuidei de pastores, cuidei de gente que pagou para ser ungido apóstolo. Meu Deus. Entende? Aí você pergunta, foi maldade isso? Não, foi imaturidade. Assim, Misturado com orfandade, né? Exato, porque assim, a maior dificuldade hoje é a identidade, mano. Identidade, as pessoas tendem, é a figueira no meio da videira. O cara olha para um lado só vê uva, olha para o outro só vê uva. Eu olho para ele só tem figa. Cara, tá errado. Eu quero ser uva também. Deus diz, não, você quer ser figo. Não, eu quero ser uva. Não, cara, você é figo. Cara, eu quero ser uva, você não está entendendo, a popularidade aqui é uva, mas você não tem que ser a popularidade. Você tem que ser o que Deus te chamou para ser. Aí onde é que entra? Aí falta um viticultor que olha para você e alguém diz, arranca, porque ele é diferente. Não, deixa eu escavar ele. Deixa eu colocar estrume, humus, ou seja, humildade, porque humus vem de humildade, humus nas suas raízes. Me dá mais um ano, deixa eu investir nele. Aí um dia você está dando fruto, você percebe, cara, agora já está todas as uvas olhando para você, dizendo, uau, é ali, ó. Nós somos tudo igual, ele é diferente. Entende? É isso que às vezes as pessoas não entendem no corpo. Isso é muito forte. Tem um autor chamado Alan Hirsch, ele fala algo muito legal, ele compara os 5 ministérios a 5 sistemas do corpo. Sim. Então ele fala assim, seria mais ou menos como sistema neuronal, sistema cardiovascular, sistema digestivo. Porque ele começa a falar sobre como os sistemas são interdependentes, eles dependem um do outro, né? Então, você fala, qual é o mais importante? Parece que é o cérebro, mas se o coração não bater... Não adianta, não tem cérebro. Entendeu? Não, então é o coração? Não, mas se o intestino não pegar as vitaminas, as coisas, não adianta. Se o cérebro tiver morte cerebral, não adianta bater mais nada. E aí, ele mostra, e aí ele fala o seguinte, que qual é o problema da igreja no Ocidente, né? É que nós temos 2 ministérios super desenvolvidos e outros subdesenvolvidos. Então ele fala que nós somos uma igreja pastoral mestral. E aí ele diz que quando o corpo tem 2 sistemas super desenvolvidos e outros mirrados, você tem uma doença autoimune. Sim. O corpo se mata. Muito bom. Entendeu? Sendo que o texto fala de Efésios 4, quando todos estão funcionando, você tem maturidade e não é levado por vento de doutrina, né? Ou seja, cai uma falsa doutrina, cai algo ali, o corpo mata. Porque você tem os 5 trabalhando operando, junto, né? claro. E eu vejo também assim, uma grande confusão no ministério profético. Porque há o ministério profético e há o dom de profecia. Tem o cara que tem o dom. O dom de profecia, eu acredito que ele ministra ao indivíduo. Douglas, assim te diz o Senhor. Cara, ok. O ministério profético, ele profetiza ao território. Ele é uma voz para o território, ele é uma voz para o ambiente, para a geração. Ele não é uma voz para o indivíduo. Não significa que ele também não possa ter um dom profético. Mas o dom é diferente do ministério profético. Porque o ministério profético,
né? Ah, mas o ministério profeta tem a visão. Tem a visão que se ela for de Deus para uma execução, né? Por isso que a Bíblia fala, eu acho que é Efésios 2:18, que nós não podemos, que a igreja está firmada no fundamento dos apóstolos e profetas, porque um tem a ver com o que vê, o outro tem a ver com o que executa. Né? Porque nem sempre que o profeta vê, ele tem que executar. Na realidade, ele não executa, ele vê. Né? E talvez seja um dos ministérios com maiores dificuldades no meio do corpo. Por quê? Porque o profético, ele precisa ser pastoreado. Ele é profeta, como ele vê primeiro, ele sofre mais. Porque até as pessoas acreditar que ele viu mesmo, sim. E também aí... E você vê o ideal e morar no real, né? É doido, mano. E aí, é o seguinte, como não dão crédito muitas vezes ao que ele está dizendo... Ou que ele viu antes, né? Que ele viu antes, eu sempre digo que eu comparo um profeta como um estilista de moda. E ele está sempre numa estação na frente. Ou seja, ele está aqui no verão, 40 graus, e está desenhando um casaco de pele. Todo mundo, você é maluco. Não, quando ele mostra, não faz sentido. Sempre que ele mostra, não faz sentido, porque ele está fora daquela estação. Mas a estação vai mudar. E quando muda a estação, você vai ver todo mundo usando aquele casaco que ele desenhou. Legal. Por quê? Porque ele ditou uma tendência. Ele mostrou, ele disse, olha, gente, vai acontecer isso. Discernindo. Eu acredito. Aí é que está o que você falou. Como a dificuldade dos 5 ministérios se reunirem, não tem ninguém para julgar a profecia. Porque a Bíblia manda julgar. Não o profeta, mas ela manda julgar. Então, lá na nossa mesa, quando a gente está tendo uma impressão, a gente chama de impressão. Estou tendo uma impressão assim, o que vocês acham? A gente bota na mesa, vamos orar. Vamos tentar entender em Deus. Aí ora um, ora outro, vamos respeitar os sinais. Deus dá um sinal aqui, dá um sinal. Não é. Não é? Tá bom, risca. Foi a feijoada que eu comi e tal. Ok. Não era. Então, essas coisas que a gente tem dificuldade. Por quê? Porque às vezes tem muito a ver com a nossa reputação. Né? Porque você vai falar, Douglas, eu vi um cara assim, de tênis branco. Não faz sentido. Tênis branco não é de Deus. Aí você está mais preocupado com a sua reputação. Você vê os profetas do Antigo Testamento, eles, olha, Douglas, assim te diz o Senhor, e ia embora, acabou. Ele não explicava como que tu tinha que fazer às vezes. Ele só dizia, o Senhor mandou dizer isso, e ir embora. Blum. O que ia acontecer, ele não dava ideias. Parece que hoje, assim, para não perder a reputação, você tem que continuar profetizando e vai torcendo, e vai mudando, e vai para a pessoa continuar acreditando no que você está dizendo. E não, às vezes você fala, não faz sentido, e a maioria das vezes não faz. Não faz. Como é que você vai fazer sentido um casaco de pele num calor de 40 graus, cara? Não faz sentido. Mas a estação vai mudar, irmão. Nós temos que ficar esperto, a estação vai mudar. Né? Tá aí. O Brasil acabou de mudar a estação. Sim. E aí fica, meu Deus, e agora? Agora chegou a hora da igreja ser a igreja, como o Senhor chamou a igreja para ser a igreja. Sim. Né? Então é normal, as estações mudam, os governos entram e saem, os homens levantam e caem, mas a palavra do Senhor, ela permanece, nós precisamos respeitar a movimentação. Né? E o que você falou é muito importante, dos 5 ministérios. Mas essa mesa, ela e um dos motivos para mim, por que a gente corre dessa mesa, né? Uma vez eu estava no podcast até, ou era uma live, com o pastor Paulo Borges, e ele falou assim, eu perguntei para ele sobre unidade, né? Foi por que da dificuldade da unidade? E aí ele deu um exemplo do Vale de Ossos Secos. E ele falou assim, então você imagina que ele profetiza e os ossos começam a colar, né? Então ele está falando de unidade ali, né? Os ossos começam a se juntar, e até ele fala assim, que é o osso do osso. Se juntam. E aí ele explicando que, então é um... Cada osso com seu osso. Exato, e o osso do osso é sempre um diferente, né? Sim. Então, por exemplo, você pensar que esse osso meu é igual esse, eles são separados. Ele tá junto com o que é diferente dele, né? Que completa ele e tal. Aí ele falou, e aí cresce nervos e tendões, lá fala. Né? E aí ele falou o seguinte, então toda unidade real é tensa e nervosa.